Olá, meus queridos, aqui é o presbítero Reinaldo da Igreja Brasil para Cristo, da Igreja de Campininha, São Roque, né? Que a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja no seu lar, na sua casa, na sua família. Vamos para mais uma mensagem aqui no canal @famíliag.f de Gonçalves Francelino, né? Que o amor e a bondade de nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você. Antes de nós começarmos a falar da palavra de Deus, né? Como eu tinha combinado no dia 9, que estaria falando da palavra de Deus sobre o jogador novo contratado do Corinthians, o Memphis Depay. Além de cantor, além de jogador, é cantor também, né? E numa das canções dele, ele vai falar dessa passagem bíblica que eu vou estar, pela misericórdia e a graça de nosso Salvador, falando um pouco da onde ele cita lá na música dele, lá, a passagem bíblica, né? De 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Já vamos estar falando aí da palavra de Deus, né? Para abençoar a sua vida, a vida daqueles que vão nos ouvir, né? Através aí do YouTube. Deixa o like, compartilhe, deixa um comentário lá no canal também, lá, se você quiser uma oração, né? Eu vou estar orando pela sua vida, deixa um comentário lá. Se você quiser oração por uma causa da sua vida, por uma doença, por um problema que você não pode resolver, né? Muitos problemas eu e você não podemos resolver, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode resolver todas as coisas. Todas, meu querido. Todas as coisas Deus pode resolver. E tudo é resolvido através da fé. Através da fé. E por isso que, com certeza, o Memphis Depay, ele crê em Deus e entregou a vida dele para Deus, né? E fez uma música, e nessa música ele fala a respeito da fé, meu querido. E é ela que nós vamos falar nesta manhã do dia 10/9, né? 10 de setembro. Que seja um mês abençoado aí na sua vida e na minha vida também. Aleluia. Deus é bom e é bom, meu querido, o tempo todo, né? Como é bom, né? Eu sempre cito, né, nas minhas pregações, inclusive eu já falei de fé neste canal, né, numa das pregações, e vamos continuar, porque é muito, muito profundo a fé. A fé é a base de tudo, né, na nossa crença em Deus. Então, eu já falei aqui no canal a respeito de fé, e vamos continuar falando a respeito da fé, né, que é que o nosso amigo e jogador de futebol, o Memphis Depay, fala na sua música. E as pessoas estão curiosas para saber, né? Porque ele cita na música que é um cara de mídia, né? Internacional. E as pessoas estão curiosas, né? Para saber que versículo que é esse da Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Que é um trechinho lá que ele pega, né? De falar porque andamos por fé e não por vista, né? Parece uma coisa simples, mas é muito profundo. Mas já vamos estar falando desta palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. O finalzinho do versículo 7 aí. Aliás, do versículo é pequenininho o versículo, mas que tem todo o poder na sua vida e na minha vida, se nós usarmos ele, né? Fé, meu querido. Fé, minha querida. Que diz assim a palavra de Deus: porque andamos por fé e não por vista. Graças a Deus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus,
por mais um dia de vitória, Senhor. Mais um dia que a Tua misericórdia plena, a Tua graça, a Tua imensidão de bondade, Senhor, nos concedeu a vitória de estarmos aqui, nesse dia 10/9, para agradecer a Ti por tudo, Senhor, por tudo mesmo que Tu tem abençoado a nossa vida. Temos um teto, obrigado. Temos com que vestimos, obrigado, Jesus. Temos com que nos cobrimos, obrigado, Jesus. Temos com tudo, Senhor. E temos também o principal, a nossa família, guardada por Teus anjos, acampado ao redor daqueles que os temos livres, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por nosso ouvinte. Obrigado pelos membros do canal, Senhor. Que a Tua misericórdia, a Tua mão, o Teu poder, a Tua graça esteja sobre eles, Senhor. Obrigado pelos meus amigos, obrigado pelos meus irmãos da igreja, Senhor, Brasil para Cristo e outras denominações também que professam e confessam Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Tende misericórdia, estenda Tuas mãos de poder e glória, Senhor. Desperta a fé, Senhor, e a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor. Fale ao nosso coração. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Aleluia. Então, o novo contratado do Corinthians, né, o Memphis Depay, em suas canções, eu não posso colocar aqui por direitos autorais, ele fala sobre fé nas suas canções. E lá está despertando muita curiosidade das pessoas, né? Porque ele é famoso. E ele fala nas suas canções, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Fé, irmão. Fé, meu querido. Veja só que não é tão simples a gente falar assim, eu creio em Deus. Não é tão simples assim. Para crer em Deus tem que ter fé. Tem que acreditar. E para a gente começar a falar de fé nesta manhã, a Bíblia fala em aos Hebreus, capítulo 11. Não tem como eu não fugir disto, né? De nós fugimos dessa palavra. É aos Hebreus que vai falar sobre a natureza e exemplos de fé. Aos Hebreus. E eu convido você, meu querido, examine essa escritura. A Bíblia mesmo, ela testifica que examinar a escritura por ter nela a vida eterna. E ela que testifica de Jesus. Quer aprender de Deus, você quer conhecer a Deus, leia a palavra de Deus. E examine essa escritura. Vê que hoje em dia é muito falado, né? A gente vê a palavra de Deus em todos os lugares, as pessoas falando. Mas precisa examinar se a pessoa está falando certo. Se o homem de Deus, a mulher de Deus, se ela está falando conforme a vontade de Deus e a palavra de Deus. Não pode tirar, não pode acrescentar. Eu não posso, porque eu vou pagar um alto preço eu acrescentar a palavra ou diminuir a palavra. Então, quando as pessoas estiverem falando de Deus, examina se ela está realmente dentro da palavra, se ela está falando dentro da palavra. E outra coisa, se a pessoa está vivendo a palavra de Deus. Não adianta nada se nós falarmos da palavra, se nós não vivenciarmos a palavra. Então, a natureza de fé, é exemplos de fé. Ora, Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é o firme fundamento, ela tem um fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. Você vê? As coisas que não se veem, né? A fé você não vê ela, mas você crê, né? Então é um fundamento. Qual é o fundamento? É a fé. A fé em quem? A fé em Deus. Então o fundamento de fé é em Deus, somente em Deus. Aí voltando lá pro 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Na nossa trajetória da nossa vida
consagrada a Deus, uma vida dedicada com Deus, uma vida para com Deus. O cristão, o homem, a mulher de Deus, ela tem que andar agora, a partir do momento que eu creio em Deus, que eu aceito Deus, que eu estou com Deus, a partir de agora, este versículo da Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo, ele tem que entrar na minha vida, ele tem que entrar na tua vida, porque andamos por fé, andamos agora não por vista humana, mas por fé. E nós vamos entender esse versículo e vamos dar exemplo o que é andar por fé e não por vista, porque as nossas vistas, meu querido, ela só vê o material. Eu não consigo agradar a Deus pela minha vista. Eu não vou enxergar a presença de Deus, eu não vou enxergar Deus na minha vida, e não tem como eu usar na minha vida os meus olhos normais, humanos, né? Os meus olhos, como que eu vou ver Deus? A partir do momento que eu sirvo a Deus, e eu e você servimos a Deus, agora vamos andar por fé. Andar por fé. E vamos ter exemplos de homens e mulheres na Bíblia, repleto, que eles não olharam por vista humana, mas olharam por fé, acreditaram em Deus por fé, porque se eles fossem olhar humanamente, seria impossível. Humanamente, se nós olharmos as coisas que aconteceram no passado com a igreja primitiva, nós vamos nos deparar que humanamente era impossível. Como que foi aberto o Mar Vermelho? Para os olhos humanos? Não, porque um homem chamado Moisés acreditou em Deus. Chegou no limite lá do Mar Vermelho e ali não tinha para onde fugir. Para trás vinha Faraó, para frente o Mar Vermelho, dos lados rochedo, pedra, não tinha como sair daquele lugar. Aos olhos humanos, não. Mas para quem anda em fé, para aquele que anda por fé e não por vista humana, houve o milagre de Deus. Algo sobrenatural aconteceu ali no Mar Vermelho. O mar simplesmente se abriu. O mar teve que se afastar para que o povo de Deus passasse de pé enxuto ali. Graças a Deus. Ali Moisés, ele contemplava já pela fé, porque ele estava andando por fé. Ele contemplava ali Moisés, ele contemplava ali a vitória já, e que aquele mar seria aberto. Impossível para o homem fazer tal façanha. Abriu o mar e criou-se uma paredão gigantesca de vários e vários metros, talvez quilômetros de paredão de água, e o povo de Deus passou por ali. Através do quê? Através da fé. Porque o Moisés, o homem de Deus, ele estava andando por fé e não por vista humana. Então daí já começamos a entender esse pequeno versículo da Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7. Veja a profundidade do versículo bíblico. Ele está ali. Porque ele fala profundamente ao meu e ao teu coração, meu querido. Vamos pegar outros exemplos da Bíblia, né? De homens que andaram andaram por fé e não por vista. Vamos lá citar a Bíblia, né? Vamos aprender de homens e mulheres que andaram por fé e não por vista. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, fala de Noé. Olha só, lá no princípio, lá no comecinho.
que a humanidade, a Bíblia fala que a humanidade, o pecado da humanidade chegou até diante de Deus. O pecado da humanidade chegou até diante de Deus. E Deus falou assim: basta, né? Toda a carne vai perecer agora. E Deus divinamente fala com Noé. E Noé não tinha acontecido nada, meu querido, até então. No mundo antigo, o ser humano, lá no princípio, o ser humano não sabia o que era chuva, porque só tinha o orvalho, não tinha a chuva normal. E diz a palavra de Deus que no deserto, divinamente Deus fala para Noé: olha, Noé, vou destruir toda a humanidade, toda a carne vai perecer, mas faz assim, constrói uma arca, certo? Meu querido, minha querida que está me ouvindo agora, constrói uma arca. O povo festejava, o povo não estava nem aí para buscar Deus. A humanidade tinha se corrompido, meu querido. Assim como nos dias de hoje, viu? A humanidade não quer nem saber de Deus, né? Não quer nem saber de consagrar sua vida, de buscar o Criador, ter o conhecimento de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias de hoje. Está sendo nos dias de hoje. E Deus fala para Moisés no meio daquele momento difícil da humanidade, fala assim: ó, constrói uma arca, porque eu vou trazer dilúvio sobre a terra. E a terra não sabia o que era água daquele jeito, porque vivia no deserto, havia, né? E Moisés lá, Noé, né? Vai Noé lá construir a arca no meio do deserto. Vocês imaginam um homem construindo uma arca, um barco no meio do deserto? Com certeza as pessoas passavam ali e falavam assim: nossa, esse cara é louco, é doido. E Noé começa a pregar a palavra e eles não acreditaram. Mas Noé e sua família creram em Deus. Noé pela fé, Noé porque não estava olhando por vistas humanas, mas estava andando por fé. Ele creu na mensagem de Deus. Opa, Deus falou que vai trazer o dilúvio sobre a terra e vai destruir toda a carne. Por fé e não por vista humana, ele enxergou aquilo que ia acontecer. Noé. Ele enxergou, ele contemplou, meu querido. Ele conseguiu enxergar através da fé que ele precisava construir a arca, e conforme toda a ordenança de Deus. Ele não construiu a arca de qualquer jeito. Deus passou para ele e deu o projeto para Noé, passo a passo do que ele tinha que fazer. Para tudo dar certo na nossa vida, Deus nos dá o passo a passo através da fé. Para eu e você obedecermos a Ele e fazermos conforme toda a vontade de Deus, sem tirar nada. Faça o que Deus falou para você. Eu vou fazer do meu jeito. Do seu jeito não dá certo, você vai quebrar a cara. Faça do jeito de Deus. Deus falou desse jeito, faça. Então Deus passa o projeto para Noé, e Noé creu em Deus e fez conforme o projeto de Deus, que a arca tinha que ser feito, para que ela flutuasse, né? Então, pela fé, Noé, sem esticar muito nessa parte, pela fé, porque andamos por fé e não por vista. Ele viu, ele andou com Deus. Noé.
no meio de uma humanidade corrompida, homens e mulheres que não queriam saber de Deus, ele construiu a arca e salvou a sua família, porque ele creu em Deus pela fé. Ele não estava andando mais por vista humana, mas por fé. Ele enxergou: opa, Deus vai destruir tudo isso aqui, toda a humanidade vai perecer, mas eu preciso salvar a minha família. E como que eu salvo a minha família? Creio em Deus. Viu como é importante você crer em Deus, meu querido? Salvar a tua família, teu filho, a tua filha, tua esposa, teu esposo, teu pai, tua mãe, os teus irmãos. Creia em Deus, tenha fé. Andamos por fé e não por vista humana. Ande por fé. Que tem uma vida abençoada, meu querido, minha querida. Ande por fé e não por vista humana. Tudo que fazemos por vista plenamente humana não dá certo, porque não vai ter direção de Deus, não vai ter a vontade de Deus. Ande, faça por fé, crendo em Deus. Nós usamos o exemplo de como, porque andamos por fé e não por vista, né? Vista humana. Falamos de um pouquinho de Noé, né? Tem outro homem de Deus também que nos dá exemplo de andamos por fé e não por vista humana. Hebreus 11, versículo 8, fala sobre Abraão, né? O pai da fé. O exemplo de fé, Abraão. Deus fala para Abraão assim: Abraão, meu servo, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora eu falo para você. Você imagina Deus falando para você: sai da onde você está e vai para um lugar. Abraão não questiona Deus e nem pergunta para Deus: mas para onde que eu vou, Deus? Ele simplesmente creu para sair daquele lugar que ele estava estabelecido. Olha a fé. Abraão começa ali, né? A ver não por vista humana. Ele anda não por vista humana. Porque se ele fosse olhar pela vista humana, eu falei: eu vou sair daqui, eu estou estabelecido, a minha família está toda aqui, a minha casa. Eu vou para um lugar ainda que eu nem sei aonde que é. Mas ele creu em Deus. Ele sabia que o Criador não ia mandar ele para um lugar pior ou ruim, mas para um lugar, se Deus falou, enxergue pelos olhos espirituais, meu querido. Enxergue pela fé. Não ande por vista humana, mas ande por fé. Se Deus falou para mim ir, eu vou, porque eu sei que vai ser abençoado. Se Deus falou para você, meu querido, vá. Se Deus falou para você fazer, faça, que vai dar certo. Se é Deus que falou para você, vá através da fé, porque vai dar certo. Então Abraão, Deus fala para ele: vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E o lugar era perto? Não, era longe. E sai da tua parentela. Sai do meio do teu povo aí, do meio do teu pai, tua mãe, e vai embora. Vai. Imagina, naquele momento, para Abraão, você acha que houve muito pensamento? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Deus falou, meu querido, minha querida, não duvide, mas creia, que vai dar certo.
fé. Creia, meu querido, pela fé, que vai dar tudo certo. Deus falou para você sair. Sai assim, ó. Porque andamos por fé. Ande por fé. Abraão estava andando por fé e não por vista humana. Por vista humana ele ficava, mas por fé não. Por fé ele creu. Eu vou lá, porque Deus me chamou. Eu vou lá, porque Deus vai me abençoar. Aleluia. Se Deus te chamou para você ir lá, vai, que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Deus te chamou, eu e você, para nós sermos abençoados como Abraão, o pai da fé. Deus nos chamou para nós sermos abençoados, para que eu e você nessa terra andamos por fé e não por vista humana. As pessoas deixam de receber muitas bênçãos de Deus, muitos milagres de Deus, porque está olhando por vista humana ainda, porque está enxergando como homens normais. Mas comece a andar por fé. Ande por fé. Que quando você, meu querido e minha querida, começar a andar por fé, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus vão começar a jorrar do céu na tua vida. Vão começar a emanar lá do céu bênçãos sem medida na tua vida. E você, meu querido, e você, minha querida, que está me ouvindo neste canal @família G.F, Família Gonçalves Francelino. Você que está me ouvindo nesse canal vai começar a ser abençoado por Deus. A partir do momento que você andamos por fé e não por vista. A partir do momento que você conheceu essa palavra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E agora neste momento começa a andar por fé e não por vista humana. Vai dar tudo certo na tua vida. As portas que estavam fechadas, que você estava olhando por vista humana, aquela porta que estava fechada, eu não vou conseguir. Esse emprego é muito bom, mas não é para mim. Este serviço é muito bom. Essa empresa é maravilhosa e eu não vou conseguir entrar nela. Estou doente e vou morrer com essa doença. Essa doença está me matando, vai me matar. A partir do momento que você parar de olhar com vista humana e começar a andar por fé, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a doença que você achava que ia ser para a morte, ela vai ser para a glória de Deus. A sua doença que iria te matar, ela vai ser para a glória de Deus. Para você falar, não, eu tive essa doença e Jesus me curou. A partir de agora que você está andando por fé e não por vista humana, vai dar tudo certo. E essa doença, sai em nome de Jesus. Vai-te embora. Emprego difícil, que as pessoas falam, nossa, esse serviço não é para você não é para o teu bico. Você não consegue entrar lá nessa empresa. Você não vai dar certo. Você não vai conquistar. Mas agora que você parou de olhar, de observar as pessoas e sim olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Agora você está olhando diferente, meu querido. Agora você não está andando pelos olhos humanos, mas você está andando por fé. A partir de agora vai dar tudo certo. E esta porta que estava difícil, na verdade essa porta que estava impossível abrir para você, o dono de todas as coisas, que a palavra de Deus fala que Ele tem a chave que abre todas as portas, o Criador, destrava essa portinha que estava difícil, essa portinha que era impossível para você entrar.
através da fé, porque você está andando por fé agora, não por vista humana. Essa portinha, ó, vai destravar, meu querido. Vai destravar, minha querida, e você vai entrar. E o gozo vai ser excelente. E o gozo dessa porta vai ser extraordinário, porque você creu. Que você agora, meu amigo e minha amiga, inscrito do canal, meu irmão da igreja, meu amigo do trabalho e de todos os meus amigos que agora estão também fazendo parte dessa família, que estão andando agora por fé e não por vista. Te convido, faz isso e vai dar tudo certo na tua vida. Todas as coisas vão começar a mudar agora, porque você está andando por fé e não por vista humana. A partir de agora, a sua vida será uma vida abençoada por Deus, lapidada por Deus, direcionada por Deus. A tua vida vai ter um norte agora. Você vai ser dirigido por Deus e não por vista humana. Todas as vezes, meu querido, que vai o meu conselho, que nós deixarmos de olhar para Deus e as nossas vistas humanas, que são limitadíssimas, vai dar errado a nossa vida. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Deus, Senhor, guia a minha vida, Senhor. Que minha vida está planejada por Deus. Que eu agora, como homem, como uma mulher, que tem a direção de Deus, por fé, porque andamos por fé e não por vista. Porque agora se você anda por fé e não por vista, tudo vai se resolver e vai dar certo. Não importa o que seja, não importa o que esteja acontecendo, se você anda por fé, vai dar certo. E no final de tudo, que essa carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, falando isso, aconselhando os irmãos de Coríntios, através da carta, falando, ó meus irmãos, ande por fé, porque Deus vai nos abençoar, porque Deus vai nos dar o gozo de além de nós ganharmos aqui nessa terra, vamos herdar a vida eterna. E através da fé você não só ganha nessa vida, né, com direção, com rumo, mas o alvo maior para mim e para você é a vida eterna. E a vida eterna nós só alcançamos por fé, porque cremos nela. O mundo estava condenado no mundo de Noé, mas a família dele não, porque ele andava por fé e não por vista humana, senão ele tinha perecido. E que eu e você, neste mundo tenebroso, neste mundo que está ficando cada vez mais cruel, a humanidade deixa de olhar para Deus para olhar para si mesmo. Pessoas ambiciosas, amantes de si mesmo, que não têm compaixão um com o outro. Mas eu e você sejamos diferentes neste mundo. Fazemos a diferença nessa terra, como homens e mulheres de Deus que porque andamos por fé e não por vista. Faça a diferença. E eu e você só fazemos diferença quando nós olhamos não por vista humana, mas andamos por fé. Ande por fé, meu querido, para dar tudo certo na tua vida, na vida da tua família, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, que são a herança que Deus nos deu para continuar o nosso nome, para continuar a nossa jornada, porque eu e você vamos, e os nossos filhos vão continuar a nossa carreira, né? O nosso nome. E a maior herança que nós damos ao nosso filho é exemplo de fé. Dê para o teu filho essa herança de fé.
Seja o exemplo na tua casa, na tua família, como homem e mulher de Deus. Seja exemplo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Ande por fé, meu querido e minha querida. Que Deus te abençoe poderosamente. E obrigado por até aqui ter nos ouvido e deixado entrar no teu lar aí a palavra de Deus, que faz toda a diferença para a tua vida. Abra o teu coração. Abra o teu coração para a palavra de Deus. Deixa ela entrar na tua vida. Mudar a tua natureza. Sua natureza explosiva. Deixa Deus entrar. Deixa uma natureza mansa, né? Ouvir a voz de Deus. Deixa a voz de Deus entrar na tua mente, no teu coração e fazer de você uma nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher voltada para as coisas de Deus. Enxergar diferente. Enxergar como o olho de águia, que enxerga plenamente tudo, perfeitamente. Lá nas alturas ela consegue enxergar. Lá embaixo tem o olhar de Deus, o olhar de águia na tua vida. Obrigado. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas venham ouvir a palavra de Deus aqui no nosso canal. Para ouvir essa palavra aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Que Deus te abençoe, meu querido, abundantemente, poderosamente. E que a boa palavra de Deus, que é a semente, caia no teu coração e que produza algo extraordinário, algo excelente. Fique com Deus e que Deus continue abençoando sua família, continue moldando o seu ser e continue ouvindo a palavra de Deus. Examine as escrituras, como eu falei no começo. Comece a ler a palavra de Deus. Procure entender o que é Deus na sua vida. É muito mais do que pensamos ou imaginamos. E Deus quer te abençoar muito mais do que você imagina, o que você pensa. Você chegou até onde você chegou pela graça e misericórdia de Deus. Você chegou até onde chegou exclusivamente porque Deus permitiu. Porque Deus te deu uma chance para você andar por fé, não por vista, meu querido. Que Deus te abençoe, a sua família, a tua casa. Fique com Deus, meu querido. E até a próxima, se Deus nos permitir. Fique na presença de Deus. Não saia. Tá bom? Não saia da presença de Deus. Continue vendo. Vendo não com os olhos humanos. Ande por fé. Ande. Insista. Ah, mas tá difícil. Eu não vou conseguir. Vai. A partir do momento que você está andando por fé, você vai. Fica com Deus, meu querido. E até a